Bom dia a todas e a todos, telespectadores da Assembleia, telespectadores da TV Assembleia. Essa audiência pública tem por objetivo discutir o projeto de lei número 76/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o ano de 2020. Esta audiência pública será realizada em entendimento ao disposto no artigo 48, do parágrafo único da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, alterado pelo artigo 1º da Lei Complementar número 131, de 27 de maio de 2004, parágrafo 2º do artigo 176 da Constituição Estadual e no regimento da Assembleia Legislativa do nosso Estado. Como é estabelecido, essa audiência pública tem uma importância muito grande e são os preparativos para a lei orçamentária para o ano de 2020. E tem competência de convocar essa audiência, que é obrigatório, como já foi dito, é a terceira comissão desta Casa, que é a Comissão de Orçamento e Finanças. Nós temos o prazer de convidar a ilustre deputada Ângela Garrote para fazer parte da mesa. Convidamos o ilustre secretário de Planejamento, Gestão e Patrimônio, o doutor Fabrício Marques. Convidamos também o ilustre secretário da Fazenda, que nós temos algo em comum. Somos torcedores do Fluminense, estamos numa situação, secretário, extremamente delicada. É o Fluminense no Rio de Janeiro e o CSA aqui. O ilustre doutor George André Palermo Santoro. E convidamos o doutor Carlos Eduardo Cabral, que representa aqui, na condição de diretor-geral, o Ministério Público Estadual. Como na abertura dessa audiência foi colocado a finalidade dessa audiência pública e o seu objetivo, eu passo a palavra ao senhor secretário de Estado de Planejamento, o doutor Fabrício Marques Santos. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Inácio. Só rapidamente dizer da alegria nossa de estar aqui apresentando projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Falar um pouco da equipe, a dedicação da equipe. A gente tem uma equipe aqui muito dedicada, tanto na Secretaria da Fazenda quanto no Planejamento, equipe pequena, e a gente fez com muito cuidado, trabalhou com muito cuidado essa lei, e inclusive analisando as experiências de outros estados, estudando o que os outros estados têm feito em relação à LDO, acompanhando, inclusive, todas as mudanças legislativas que têm ocorrido no Brasil recentemente, e buscando cada vez mais aperfeiçoar todo o ciclo de planejamento orçamentário, tanto a LDO quanto o PPA,
A gente também, um pouquinho à frente, vai apresentar o projeto de lei do PPA. A gente está bastante feliz com os resultados. Alagoas também está construindo um PPA realmente bastante avançado. E eu queria agradecer a equipe toda pelo trabalho, essa parceria com a Secretaria da Fazenda, com a Procuradoria do Estado, com os órgãos internos, e agradecer a Assembleia por esse momento aqui, que é um momento muito importante e simbólico para a gente. Tá? Obrigado por tudo. Após a explanação o secretário vai, em seguida, algum técnico da secretaria vai fazer a exposição. Fazer a apresentação, mas hoje eu queria fazer uma homenagem ao nosso superintendente de orçamento, Wagner Sena. Wagner, fique em pé aí, porque eu acho que o Wagner é um alagoano, lá da CEPLAG, foi desde estagiário, agora está como superintendente, e essa semana está nos deixando, porque vai assumir, foi convidado para assumir um cargo de secretário executivo de orçamento e planejamento da CEPLAG do Acre. Então, Alagoas está exportando agora as mentes na parte de orçamento. A gente, apesar da tristeza, claro, e da dificuldade que vai nos deixar aí, mas também com muita alegria, e a gente se sente feliz também pelo Wagner, por estar indo por esse caminho, trilhando esse caminho. E hoje eu queria que o Wagner apresentasse, porque é um trabalho, foi muita dedicação dele, à frente da equipe. Eu acho que é muito importante se apresentar, e eu queria deixar esse espaço para o Wagner. Secretário, a gente fica muito honrado com isso, e eu não me canso de dizer que Wagner, além de ter um conhecimento vasto nessa área, ele é extremamente didático. Eu costumo dizer que o professor, além de ter conhecimento, ele precisa ter didática. Se ele não tem didática, não sabe transmitir, então ele vai trabalhar em laboratório, em qualquer outro local. É como um centroavante. Joga bem, mas não faz gol. Eu quero um centroavante que saiba fazer gol. Mas Wagner, a gente que faz a Assembleia Legislativa, Alagoas, se sente muito honrado. Vamos perder você e o Acre vai ganhar. Então, eu tenho uma admiração, como disse, profunda por você, pelo seu conhecimento, pela didática, sua dialética. E hoje você faz sua despedida e eu passo a palavra a você, Wagner. Bom dia a todos. Secretário, presidente Inácio Loyola, muito obrigado. Só me deixaram nervoso, né, antes daqui da apresentação. Para mim foi uma honra, todos esses anos, são pouco mais de 4 anos, 4 anos e 6 meses, para ser mais exato, trabalhando na Secretaria de Planejamento e Gestão em Patrimônio, e durante todo esse período, na área de orçamento público, pude experienciar, passei por diversas áreas dentro da mesma superintendência, acumulei uma experiência muito rica, aprendi muito com todos os gestores que por lá passaram, assim como os gestores da Cefaz, que me deram muita confiança e me desafiaram muito durante todo esse período, e me deram autonomia para desempenhar o meu trabalho, para poder dar o melhor aqui para o estado de Alagoas. E se não fosse toda essa liberdade, essa confiança que foi depositada em mim, eu não teria essa oportunidade e esse trabalho reconhecido e a ser convidado para uma outra secretaria e um outro cargo de maior importância no estado do Acre. Então, a vocês, o meu muito obrigado. Mas o nosso assunto aqui, né, para falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mais especificamente, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que aqui nós vamos debater para que esta casa possa aprovar o projeto de lei. Então, nós estamos aqui para falar sobre o projeto de LDO para o ano de 2020 e, para vocês entenderem o contexto em que ele entra, nós temos todas as fases do planejamento, iniciando por um planejamento de governo, que são 4 anos de plano plurianual, depois uma lei de diretrizes orçamentárias, que é a fase que nós estamos agora, para depois confeccionar a lei orçamentária anual e, através do orçamento anual, gerar um impacto para a sociedade. Como o próximo ano vai ser o primeiro ano
do PPA, nós estamos ainda... vai ser o PPA 2020 e 2023. Então, esse PPA ele só vai ser entregue até dia 15 de setembro desse ano. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela já vai dar aí as prioridades do governo para o ano de 2020, certo? Ela tem como função principal definir as metas e prioridades da administração pública. Então, se um PPA ele faz um planejamento de 4 anos, a LDO vai mostrar, dentro dos 4 anos, o que é que eu posso fazer nesse primeiro ano de governo. Traçar as diretrizes para a elaboração da LOA, assim como as regras para executar o orçamento do ano que vem, estabelecer as metas fiscais para o exercício a que a lei se refere e os 2 subsequentes. Esse anexo, assim como o anexo de riscos fiscais, é de responsabilidade da Secretaria da Fazenda, e eles vão poder falar com maior propriedade e dar os detalhes do trabalho que eles realizaram para esse ano. Mas, basicamente, a peça principal ali da LDO, basicamente, é a meta fiscal, onde é estabelecido ali uma meta de resultado primário. Através dessa meta é como o governo mostra que a dívida pública do Estado ela tem sustentabilidade, porque você mostra através dessa meta a economia que se pretende fazer entre receita primária e despesa primária. E também vai ser apresentado nesse projeto de lei quais são os passivos contingentes e outros riscos fiscais que possam vir a ocorrer no ano que vem, quais serão as atitudes que serão tomadas caso esses riscos de fato venham a ocorrer. Os pilares básicos para o governo de Alagoas elaborar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias foi focando e preservando a qualidade de gasto. Como os senhores bem sabem, nesses últimos 4 anos de governo tem sido feito um ajuste fiscal fortíssimo e a gente não pode deixar de preservar a qualidade do gasto dentro do Estado para dar transparência para que tanto a Assembleia Legislativa quanto os demais poderes e a sociedade civil possam acompanhar a execução do orçamento e do planejamento do Estado. E, enfim, tem como objetivo principal realizar entregas de serviços e produtos à sociedade. Aqui está destacando como a função da CEPLAG, basicamente, é coordenar na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias a parte mais jurídica, estabelecendo quais serão as regras. E a gente está destacando aqui, para não ficar uma apresentação muito cansativa, apenas os artigos de considerado assim, de maior relevância e também que foram alterados em relação ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano anterior. No caso, o que está vigente, né? Nós estamos com a LDO 2019 vigente. E o que é que tem de diferença? O artigo 16, a gente coloca aí que fica autorizado o Poder Executivo a estabelecer uma limitação de quanto ao crescimento das despesas primárias correntes em decorrência da regulamentação de ato normativo que venha propor tal medida. Então, esse daqui é para a gente, preservando a qualidade do gasto. Cada vez que a gente consegue controlar o crescimento das despesas primárias correntes aqui dentro do Estado, a gente vai conseguir realizar uma economia que vai dar possibilidade ao governo de realizar cada vez mais investimentos, tanto na área de segurança, educação, saúde e infraestrutura, e as demais áreas que estiverem sentindo necessidade aqui dentro do Estado, mas com recurso próprio, porque a gente está conseguindo economizar a arrecadação própria para realizar esses investimentos. Também a respeito da aprovação da lei orçamentária. Esse artigo, a gente já tem na Constituição do Estado uma aprovação de executar 1/12 do orçamento, caso a lei orçamentária não seja aprovada até dia 31 de dezembro por esta Casa. Porém, lá dentro da Constituição Estadual, o texto é muito genérico. Então, a gente sentiu a necessidade de colocar na LDO quais seriam as regras e quais seriam as despesas que estariam contempladas nesse 1/12. Então, seriam as despesas com pessoal em cargos sociais, serviço da dívida, atendimento ambulatorial, emergencial e hospitalar com recursos do SUS,
benefícios previdenciários e assistenciais, sentenças judiciais, inclusive as relativas aos precatórios, e calamidade pública. Esses são alguns exemplos. Então, esse artigo 27, basicamente, ele só está estabelecendo regras para a execução do 1/12 da proposta orçamentária até que o orçamento 2020 seja aprovado. O artigo 45, ele é longo, mas aqui eu vou dar uma resumida, ele está dando autorização tanto ao Poder Executivo quanto aos demais poderes, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça, a realizarem ajustes técnicos dentro do orçamento. Por quê? Quando a gente elabora o orçamento, tanto o Poder Executivo quanto os demais poderes, essa elaboração é feita em meados de julho e agosto, vai ser elaborado em meados de julho e agosto desse ano. Então, determinados gastos, determinadas despesas específicas, elas não são, em sua completude, não tem como você prever perfeitamente, exatamente como ele estaria sendo gasto. E, às vezes, algumas técnicas são necessárias para realizar ajustes que não sejam necessários a publicações de créditos suplementares, mas que poderiam ser feitos somente através de portaria, através de publicação de portaria, seja dos demais poderes, seja da CEPLAG, quando se tratar do Poder Executivo. Então, seriam alterações de modalidade, se for necessário uma alteração de fonte de recurso, uma alteração de ID de uso, são apenas coisas técnicas que nós precisamos fazer ajustes, alteração de região de planejamento, ou então erros que foram cometidos na elaboração e que, através de uma portaria, nós poderíamos consertar. Isso ajudaria muito o governo em relação à execução do orçamento do ano. E quanto ao anexo de metas e prioridades, dos 3 anexos que compõem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o anexo que é de responsabilidade da confecção ser realizada na CEPLAG é o anexo de metas e prioridades, que é elaborado pela Superintendência de Planejamento e Políticas Públicas. Só que, como nós estamos no primeiro ano, pela Constituição Federal, esse anexo de prioridade, o PPA, ele ainda está sendo confeccionado, nós temos o prazo constitucional para entregá-lo até 15 de setembro, então nós não temos como colocar um anexo de metas e prioridades de algo que ainda não está pronto. Então, esse anexo de metas e prioridades do governo para o ano de 2020, ele vem dia 15 de setembro com o projeto de lei do PPA e vai vir também junto com o projeto de lei orçamentária anual. Tá ok? Então, basicamente é isso. Quanto aos anexos de metas fiscais, a situação fiscal do Estado, estimativas de receita, a Secretaria da Fazenda é que vai falar sobre o assunto. Muito obrigado. Queremos agradecer a participação do Dr. Wagner Sena, que representou o secretário de Planejamento, Gestão e Patrimônio, e desejar, Dr. Wagner Sena, muito sucesso para você lá no norte do país, lá no Acre. Vai fazer falta a gente, mas com certeza você vai representar muito bem Alagoas, lá no estado do Acre. Tudo de bom para você e que Deus lhe proteja. Passarei a palavra agora ao ilustre secretário de Estado da Fazenda, o Dr. George Santoro. Secretário, com licença, eu quero registrar a presença da deputada Fátima Canuto, uma atuante deputada, está presente aqui a essa audiência pública. Desculpe, secretário. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Inácio, deputada Ângela Garrote, deputada Fátima. É uma satisfação estar aqui mais uma vez na nossa audiência para tratar do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Um projeto, como o Wagner falou e o Fabrício colocaram,
projeto fundamental para orientar a elaboração da proposta de orçamento para 2020. Um momento crucial do Brasil vivendo, e nesse momento de muitas propostas de mudança legislativa no Congresso Nacional, a gente fez uma apresentação um pouquinho diferente dos outros anos, abordando um pouquinho esse cenário da economia, explicando um pouquinho a nossa visão em relação a isso, colocando um pouquinho dessas mudanças que estão sendo discutidas no Congresso e no intervalo entre a fala do Fabrício e do Wagner, já saiu mais duas mudanças legislativas no Congresso, então eu vou comentar um pouquinho. Cenário aí um pouquinho, né? É o cenário que a gente está vendo aí do PIB, a imprensa tem noticiado. A gente começou o ano com uma expectativa de PIB bem alta, e isso foi caindo bastante. E essa variação aí do PIB está na perspectiva atual do mercado em torno de 1%, e é um dado muito desalentador, né? Ou seja, a gente tem uma perspectiva da volta da inflação, ou seja, volta de um crescimento dos índices inflacionários do Brasil. Estamos à beira de um processo recessivo, ou seja, a situação fiscal do Brasil não melhora, juros provavelmente tenderão a aumentar nos próximos graves, eu vou mostrar isso para vocês, e a União tem apresentado os endividamentos crescentes. É um cenário bastante ruim, né? Aí está aí. Primeiro gráfico mostra a situação de queda do resultado primário, ou seja, o governo federal não consegue fazer economia, e essa economia, como bem colocado na apresentação do Wagner, é a economia que possibilita o governo fazer investimentos, ou seja, a União vem diminuindo o valor de investimentos públicos no seu orçamento. Nem está conseguindo pagar as emendas impositivas. Estão acumulando nos rédios a pagar, ano após ano. E aí é por causa desse resultado acumulado aí negativo. Nós já estamos aí em abril de 2019 com 121 bilhões de resultado negativo, o que dá uma perspectiva muito ruim do resultado final do ano, né? E aí o gráfico do lado decompõe esse resultado entre Previdência, Tesouro e Governo Central. E aí a gente vê que a questão das contas previdenciárias não tem fechado a conta e tem puxado o resultado primário do governo federal para baixo, o resultado primário do país também nesse mesmo sentido. Um pouquinho aí da variação que eu falei agora do PIB, né? Então a perspectiva atual aí, ele vem, a cada trimestre ele vem reduzindo esse indicador do PIB, ou seja, esse indicador acaba sendo acumulado, e aí a gente tem aí, quando a gente elaborou a nossa proposta de orçamento, o governo federal mandou a LDO dele, já estava o governo com 2,20 de crescimento para esse ano, e o mercado 1,70. O foco do dia 31, Focus é um boletim que o Banco Central consulta diversos bancos, né? Já estava batendo 1,13, e a cada rodada esse indicador vem piorando. E aí um dado muito interessante é que essa linha pontilhada do meio, crescendo, indica a taxa de juros real da economia, ou seja, é a diferença dos juros nominal, apesar da Selic ter diminuído nos últimos meses, o valor real da taxa de juros vem crescendo. Isso dificulta o setor privado a contrair empréstimos, a contrair investimentos, e isso cada vez mais piora. Hoje nós estamos vivendo a pior taxa de investimento da história do Brasil dos últimos 30 anos, o que faz diminuir a produtividade da economia, o que faz diminuir a geração de empregos. E aí está aí refletido isso, taxa de desemprego vem aumentando, não tem poucos empreendimentos novos, as gerações que vão chegando no mercado de trabalho não têm esse emprego, e isso é fruto da taxa de investimento bem reduzida. E o câmbio vem aumentando, fazendo aquele ajuste da inflação
também em paralelo ao câmbio. Isso é uma tendência que está se confirmando. E aí, por que a quantidade de reformas necessárias que a gente está vendo aí no Congresso? Estamos aí com a discussão da reforma da Previdência, que é um dado importante, envolve também as finanças dos estados e municípios, não tem uma repercussão de imediata, mas tem uma repercussão da diminuição daquela trajetória que a gente viu de déficits primários negativos, ou seja, a gente tem aí um cenário de desaceleração numa reforma da Previdência bem construída, bem aprovada. A reforma tributária tem a função muito mais de alavancar os investimentos, ou seja, simplificar o sistema atual. Hoje tem uma proposta no Congresso que está tramitando, a gente esteve participando das discussões, é uma reforma mais moderna que a gente acredita que com alguns ajustes pode dar uma grande alavancagem, há estudos já indicando que ela pode provocar um grande aumento do crescimento da economia. A sessão onerosa, parece que ontem, isso tem repercussão inclusive na LOA para esse ano, ou até a execução desse ano. Houve um acordo aprovado ontem no Congresso, dividindo em 15% para estados e 15% para municípios, a participação nos resultados da venda do leilão que vai ter agora no segundo semestre e que pode dar um bom resultado de incremento na arrecadação dos estados. É claro que é pontual, mas ajuda num ano de crise econômica do país. Então é um dado importante tanto para o município quanto para o estado, com uma repercussão, dependendo do valor que for essa sessão, falam em valor de 100 bilhões de reais, então é uma participação bastante expressiva. A MP do saneamento tem impacto nos investimentos públicos, investimentos privados, está aí para ser discutida na fase final no Congresso Nacional. Houve uma mudança nela significativa, houve sugestões dos estados para fazer ajuste nela. Ela é um fator muito importante para a gente poder alavancar investimentos públicos, né? Então, a gente não sabe se o Congresso vai aprovar ou não vai aprovar. Então, é uma discussão que vai acabar até a próxima semana. O PEF, acabei de saber, ele foi encaminhado para o Congresso Nacional hoje, está no DO da União de hoje. É um projeto de lei complementar que se divide em 2 capítulos. O primeiro capítulo é um plano de ajuda aos estados que estão com CAPAG C e D. Basicamente, ele cria uma linha de crédito especial que é proporcional ao quanto os estados se propõem a economizar na despesa primária dos estados para os próximos anos. Ou seja, se o estado se propor a economizar um valor de 20 bilhões, ele vai ter um percentual dessa economia para contratar a operação de crédito de imediato, com desembolsos com cumprimento, a cada meta cumprida, acordada com o governo federal. Então, nesse ponto, muitos estados em dificuldade para pagar as despesas com contas atrasadas, é uma medida que pode ajudar a equilibrar muitos estados e, ao mesmo tempo, pode gerar um processo de reequilíbrio nessas contas. Na segunda parte, é claro que os estados terão que, acho que, se não me engano, 10 medidas que os estados têm que escolher 3 para cumprir, além do ajuste fiscal, ou seja, são 3 outras medidas, além do ajuste fiscal, que ele tem que se comprometer a cumprir. Mas só os estados C e D, não é o caso de Alagoas. Alagoas está com rating B, ele não pode acessar essa linha. No caso, aliás, ele até pode acessar, dá uma autorização, mas eu acredito que não é boa para o estado, porque quem não acessar, quem é CAPAG B e A, pode contratar operações no seu espaço fiscal que vai ser maior do que o espaço do PEF. No outro parte do projeto, ele tem uma grande mudança na LRF, uma mudança substancial. Eu acho que não mudou o texto que a gente tem olhado, na minuta anterior que o Tesouro discutiu com os estados. Ele muda a definição de despesa de pessoal,
ele define e clareia diversos pontos nisso e dá um prazo de 5 anos para cada poder cumprir a meta de despesa de pessoal prevista na LRF. Isso terá impactos aqui em Alagoas, terá impactos no Brasil como um todo, exige um esforço continuado de cada poder em chegar dentro dos limites previstos na LRF. E esse talvez seja o maior impacto dessa lei do PEF. Nós temos estados hoje no Brasil que a despesa de pessoal já estourou 85%. Então, é uma lei que vai provocar um ajuste bastante rigoroso. E ele define, Fabrício, o que é despesa de pessoal, aquela questão do imposto de renda, que é descontado da conta. Ele define todos esses quesitos que geralmente geram dúvida para a maioria dos tribunais de conta, e ela define exatamente o que é despesa de pessoal. Do lado ali, dos investimentos em estatais, que também engloba a privatização e concessões, basicamente é na linha ali de diminuir o déficit primário do país, ou seja, você vende ativos para quitar passivos, né? Então é nessa linha aí. Eu não sei se o governo vai conseguir ainda esse ano essas vendas, que é um processo demorado, e isso gera uma expectativa negativa no mercado. E a abertura do mercado de gás é um processo complicado, difícil, envolve questões tributárias não triviais, como o swap do gás, ou seja, o gás que entra na Bolívia, no Mato Grosso, que é vendido aqui em Pernambuco, como é que é tributado o ICMS de lá para cá, o frete, o transporte. É um assunto muito delicado, muito difícil, e talvez pela ótica do governo federal, talvez ele não tenha ainda aprofundado os estudos nesse assunto. É um assunto que requer uma dinâmica bem complexa, mas é um assunto importante para o país, é um assunto que a gente precisa. Hoje a gente tem uma tarifa postal de custo de gás, em que os estados como Alagoas, que é um estado produtor, acaba tendo uma tarifa de gás alta, sendo que não haveria essa necessidade, porque nós estamos do lado do campo produtor de gás. E temos sistemas de transporte desse gás, ou seja, temos um custo muito menor do que a gente paga hoje nos gás. Aí um comparativo, né? A gente nesse período aí, a gente vem diminuindo o nosso endividamento, enquanto o Brasil aumentou o endividamento. Ou seja, a gente vem uma trajetória de declinante, fruto da renegociação da dívida, fruto de quitação de passivos importantes que o Estado tinha, renegociação de diversos passivos. O ano passado a gente quitou o precatório, ou seja, a gente saiu do regime especial e entramos no regime normal de precatório, ou seja, esse orçamento é o primeiro, depois da Constituição, em que a gente sai do regime especial, e da emenda 62, na verdade, e que a gente, na verdade, já o que os tribunais informam, a gente já coloca no orçamento como o que deve pagar de precatório para o ano seguinte. É um fator importante. Temos só 2 ou 3 estados do Brasil nessa situação, e também é o fruto da quitação dos réditos a pagar. Hoje a gente está com o menor nível de réditos a pagar dos últimos 10 anos aqui em Alagoas. Aí um pouquinho em percentual da receita corrente líquida, as barras em vermelho é o resultado disso, ou seja, essa variação, vermelho é o Brasil, azul é Alagoas, né? O gráfico da esquerda mostra a variação da dívida. A nossa dívida em 2015 estava na faixa de 167% e hoje está na faixa de 85%. O primeiro quadrimestre de abril a gente publicou em 75%, ou seja, a gente teve um crescimento da receita nesse primeiro quadrimestre, e a gente já está até desatualizado aquele gráfico ali. Primeiro quadrimestre de 2019 foi 75%, ou seja, Alagoas, que era um dos 5 estados mais endividados do país, hoje ele já caiu para a 8ª posição. Descemos 3 posições, que é muito bom para o estado. E, em relação à receita, que é o gráfico do lado, a gente nesse período de 2015 a 2018 crescemos 60%, enquanto o Brasil, investimentos, Alagoas cresceu 65% e o Brasil 2%. Isso é muito importante para o estado,
um estado pobre manter um número de investimentos consistente para melhorar a infraestrutura do estado. Já a receita, a gente cresceu 9%, quase 10%, e o Brasil 4%. Ou seja, de um lado a gente diminuiu a dívida, do outro a gente cresceu a receita, e o que permitiu ali no gráfico do meio a gente conseguir fazer os investimentos, porque a gente falou no início da apresentação, que é o resultado primário superavitário, que é muito importante para dar capacidade de fazer investimentos. O CAPAG do Estado, que em 2015, 2014 era D, né? Avaliação, hoje nós estamos em B, 18, deve ser confirmado B novamente. A União não divulgou o novo rating, mas pelas nossas contas a gente mantém o rating B, e isso é muito importante. A gente o rating, que é o CAPAG da União, ele é dividido em índice de liquidez, poupança corrente e endividamento. A gente tem mantido a nota A em poupança e índice de liquidez, e no endividamento que a gente é B, porque a gente vem com uma dívida histórica, e a dívida é calculada, esse índice é calculado com 3 anos para trás, entendeu? Ele não pega só um ano, ele pega 3 anos. A gente já falou em outras apresentações, o ranking, ano passado a gente foi o estado que teve melhor classificação no ranking de solidez, e houve crescimento em educação, segurança, a gente teve várias evoluções importantes nos indicadores do estado. A gente faz o rating com a S&P, é um rating, esse ano o rating foi dado a nota agora em fevereiro, manteve a nossa classificação com uma perspectiva melhor, ou seja, entre o rating do ano passado para esse ano, a gente teve uma análise qualitativa melhor, o número é o mesmo, mas a análise qualitativa melhorou. Bom, isso aí foi os parâmetros que a gente usou para a LOA, como eu já abordei esse assunto. A gente vem com um cenário já de contas de expectativas de indicadores econômicos pior do que tinha antes. Isso aí são as metas que a gente colocou para esse ano. A gente está aí com uma perspectiva de receita, de crescimento compatível com essa trajetória econômica. Mais para frente eu vou apresentar 2 dados que preocuparam demais a gente na elaborar essa meta fiscal. Basicamente é o FPE, de um lado, e de outro a questão da arrecadação mesmo tributária do Estado, que com essa crise econômica a gente vem tendo alguns indicadores bastante interessantes. A gente, olhando os números, né, do país como um todo, né, a gente vê que o Brasil vem diminuindo o consumo de carne bovina, em seguida aumentou o de frango, agora diminuiu o de frango e cresceu o de ovo. Então é uma situação bastante preocupante. Quando a gente sai de carne para ovo, é porque a situação do país está deteriorando consideravelmente. Então, esses indicadores são indicadores que alguns economistas olham, dados mais reais da economia, apontam para uma situação de quase recessão do país. Esse dado é muito importante, é o que preocupa, é até um alerta para os municípios também. O ano passado o Congresso aprovou uma lei, que é a 13.670, e ela fez uma pequena alteração, que na época ninguém deu muita atenção, mas ela autoriza, né, as empresas já compensarem automaticamente, dentro no e-social, os créditos previdenciários. Presidente Inácio, esse assunto é muito importante, porque a gente está fazendo acompanhamento desses dados, e são dados muito preocupantes. Preocupante no sentido de que a gente perdeu a previsibilidade da arrecadação do FPE, ou seja, a gente depende de uma decisão empresarial ir compensar ou não, quando ele vai compensar o crédito que a empresa tinha de previdência. Antigamente, esses processos demoravam 1 ano, 1 ano e meio, e dependia de uma autorização da Receita. Agora não. A empresa entra no sistema do e-social e ela vai lá e compensa o imposto de renda a pagar. Porque qual é o problema do imposto de renda? O imposto de renda é a base principal do FPE e do FPM. Então a gente já tem aí, o Tesouro Nacional divulgou a previsão aí
da receita para os próximos meses, e a previsão ali está bem negativa, né? Então, a gente está com a previsão de junho aí 9% negativo. Chegamos a ter uma previsão para agosto e setembro de quase 15% negativo, 22% negativo. Então, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, porque esse dado virou absolutamente imprevisível. O fato é que as compensações cresceram de um patamar de 2 bilhões na trajetória histórica para mais de 6 bilhões de reais em cada transferência mensal do FPE. Ou seja, o FPE poderia estar maior, o FPM dos municípios poderia estar maior do que está hoje devido a essas compensações. Os estados ajuizaram uma ação, essa ação está no Supremo Tribunal, questionando essa compensação, está na fase de perícia técnica. Os estados cederam servidores para participar dessa discussão de conta com a Receita Federal, mas ainda não há uma decisão do Supremo. Houve o questionamento dessa lei, mas ainda não tem ainda a decisão disso. Então, isso é um fator de risco, a gente colocou isso como um risco contingente, não tanto para os estados, como um alerta para os municípios, isso. O outro fator importante é o número de aposentadorias. Nós já passamos, né, os inativos estouraram aí a questão dos ativos. Então, é um fator de risco, fator preocupante. E nós temos aí 5.400 servidores elegíveis já agora para se aposentar em 2019. Ou seja, é um dado que, se todo mundo se aposentar, é uma pressão maior na despesa. Às vezes você olha lá a despesa de pessoal do Estado dos ativos, ela não tem crescido muito a dos ativos, porque muita gente está migrando para inativo. Então, o crescimento nosso da despesa de inativos está girando na faixa de 15%, 16% ao ano. E isso é um fator preocupante, que com a reforma da Previdência há uma aceleração natural das pessoas a ir lá com medo das reformas, como vão ficar, e vão lá e pedem aposentadoria. E essa pressão a gente está vendo crescer nos últimos meses, e isso gera esse problema de financiamento, que muitas carreiras, ao se aposentar, acabam tendo algumas promoções, outras na vez de se aposentar também. Então, a gente tem uma situação um pouco inusitada, que o salário médio dos aposentados, na maior parte das carreiras, é quase o dobro dos ativos. Então, ou seja, a gente tem um descompasso previdenciário não trivial para ser enfrentado. Bom, era isso, estou à disposição para tirar dúvidas, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, presidente. Agradecemos a participação do secretário da Fazenda, George Santoro, e como ele colocou com muita propriedade, é muito preocupante a situação do Brasil. A questão, nós estamos vivendo um momento de turbulência e acreditamos não é em 5, 6 anos que vai se resolver esse problema. Isso afeta os estados e, evidentemente, afeta os municípios. Então, nós vivemos um momento de uma economia de guerra. Ele colocou que o brasileiro deixou de consumir carne, passou para frango, e agora nós já estamos consumindo ovo. Então, é uma situação muito preocupante. Mas nós queremos ouvir eu queria registrar aqui a presença da atuante deputada Jó Pereira, e acredito, secretário Santoro, que a maior autoridade que nós temos aqui na Assembleia, nessa área de orçamento, é a deputada Jó Pereira, até por conta que é uma tributarista, curso de especialização na área tributária, e com certeza é essa maior autoridade que nós temos aqui. Mas nós queremos convidar
o nosso representante do Ministério Público, diretor-geral, que é o Dr. Carlos Eduardo Cabral. Bom dia, presidente Inácio. Eu queria cumprimentar todos em nome de Vossa Excelência. Agradecer aqui a oportunidade da participação do Ministério Público nessa audiência e parabenizar o Wagner pela apresentação e o secretário. Realmente, de acordo com o secretário apresentou, é uma questão preocupante a situação do Brasil como um todo e espero que o Estado possa passar por essa situação aí de forma segura, sem maiores problemas. Nós agradecemos a participação do Dr. Carlos Eduardo e nós vamos abrir parte de debate agora. E a primeira pessoa, qualquer pessoa aqui do plenário pode se inscrever, mas a primeira pessoa a se inscrever foi a deputada Jó Pereira. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, já cumprimentando o presidente desta audiência pública, deputado Inácio Loyola, agradecendo as palavras que a mim foram dirigidas e dizer que a Assembleia Legislativa vem discutindo o orçamento público ao longo desses últimos anos, deputado Inácio Loyola, com muita responsabilidade, atenta para as questões, principalmente as questões de Estado. Cumprimentar as deputadas Fátima Canuto, Ângela Garrote, cumprimentar os secretários de Estado Fabrício, da CEPLAG, e o secretário Jorge Santoro, o representante também do Ministério Público, fazer algumas colocações e, diante das constatações apresentadas pelo secretário de Estado, e que vivemos tempos difíceis. E, com base nessa constatação e nessa afirmação, eu gostaria de parabenizá-los pela manutenção do equilíbrio fiscal das contas públicas aqui no Estado de Alagoas, por este esforço do governo do Estado e por estar também priorizando investimentos importantes, principalmente na infraestrutura do Estado. Mas, assim, e além disso, pontuar que, fazendo a leitura atenta da Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui colocada, a gente percebe que a CEPLAG e toda a equipe do Poder Executivo absorveu, deputado Inácio Loyola, a concepção, a importância do orçamento da criança e do adolescente dentro da previsão orçamentária do Estado de Alagoas. Dizer que a importância de termos este orçamento, né, o recorte de investimentos a serem realizados, que tem como foco principal as nossas crianças e os nossos adolescentes, em um Estado que mostra que o Estado prioriza, pensa a infância e a adolescência. É importante, e aqui fica uma sugestão, é importante envolver todas as secretarias na construção do orçamento da criança e do adolescente, com ações, com objetivos específicos, com recursos pré-determinados e pré-definidos, e que, de uma maneira responsável sempre, mas de uma maneira, eu poderia dizer, de uma maneira, inclusive, legal, que o orçamento da criança e do adolescente fosse priorizado, porque assim determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente precisa ser sempre prioridade. Ela é uma prioridade constitucional e uma prioridade legal. Então, nesse sentido, que este orçamento ele seja reservado como despesa prioritária do Estado de Alagoas.
além de constar, quando vier a lei orçamentária, além de constar com valores e objetivos e funções, subfunções bem definidas e pontuadas. Queria, mais uma vez, contextualizar a problemática dos benefícios fiscais, né, dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dentro da própria Lei Orçamentária Anual, mas principalmente no contexto da LDO, é necessário que nós possamos trazer uma maior transparência à concessão desses benefícios fiscais. É importante para o Poder Executivo e é importante para as pessoas. Afinal de contas, a concessão dos benefícios fiscais é extremamente necessária para o desenvolvimento econômico do Estado, mas também nós temos que ter a noção de que nós estamos deixando de arrecadar. E a partir do momento, deputado Inácio, que nós deixamos de arrecadar, nós precisamos pontuar ou direcionar e saber quais são os contribuintes que estão sendo incentivados pelo Poder Executivo, pelo governo do Estado. Então, é necessário que venha, e aí a gente já faz o apelo, é sempre recorrente a emenda que fazemos à LDO nesse sentido, e, infelizmente, ela vem sendo vetada sob o argumento do sigilo fiscal, mas, ao meu ver, nós estamos aqui comparando coisas diferentes, mas extremamente importantes para o Estado Democrático de Direito. Transparência com os recursos públicos, porque eles estão sendo existe uma permissão do Estado em não arrecadá-los. Existe a isenção, o benefício fiscal é dada a isenção, que se não fosse, o Estado estaria arrecadando muito mais e poderia estar prestando mais serviços à sociedade. Então, é necessário que nós tenhamos clareza dos beneficiários, né, das isenções concedidas pelo Estado. E uma questão que me fica aqui, e já vislumbrando o que o secretário Geórgio Santoro coloca com relação ao aumento do consumo de ovos em detrimento do consumo de carne de frango e em detrimento do consumo de carne bovina, a gente vê que as pessoas estão passando por dificuldades. Dificuldades econômicas, a pobreza está aumentando no Brasil como um todo e aumenta também no estado de Alagoas. O que no estado de Alagoas, para nós, é muito mais preocupante, deputado Inácio, deputada Fátima e deputada Ângela Garrote, porque nós somos, dos pobres, os mais pobres. E a pobreza aumentar entre os mais pobres, para mim, ela é muito mais preocupante do que aumentar em um estado economicamente mais sustentável do que o estado de Alagoas. E nesse contexto, nós precisamos, com certeza, nunca deixar de priorizar a responsabilidade fiscal, mas priorizar as despesas que impedem, deputado Inácio, o aumento da pobreza. Políticas públicas que efetivamente, além de proporcionar ao Estado um desenvolvimento econômico, possa também impedir o avançar da pobreza no estado de Alagoas. Considero extremamente importante a infraestrutura, o investimento em infraestrutura, mas nós precisamos, e como integrante do FECOEP, fica aqui o meu apelo para o secretário de Estado da Fazenda, para o secretário de Estado de Planejamento, que nós possamos dar agilidade na execução dos recursos liberados pelo Conselho Estadual de Política Social, que delibera acerca dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Extrema Pobreza. Existem recursos que foram às secretarias, e eu falo isso porque é uma permanente minha, eu vou até as secretarias, eu faço um diálogo com todos os secretários, principalmente acerca dos projetos aprovados no FECOEP, e todos eles nos colocam que um grande entrave para a execução dos projetos aprovados pelo Conselho é justamente a falta de orçamento.
Então, é necessário que o orçamento espelhe aquilo que foi aprovado dentro do Conselho. Existem programas de execução contínua, existem programas que já foram aprovados há mais de 2 anos, como é o caso dos MIPAs, dos módulos irrigados de produção ao longo do Canal do Sertão, como é o caso também do Programa de Aquisição de Alimentos, da complementação do PENAI, todos eles aprovados pelo FECOEP e, infelizmente, não executados pelas secretarias, alguns sob a justificativa de que falta orçamento. Então, é necessário que a Lei de Diretriz Orçamentária traga artigo ou que ela legalize, que ela possibilite a facilidade na execução dos programas e projetos aprovados pelo FECOEP. E aí eu faço já um apelo, estando aqui presentes, é um assunto que foge um pouco da LDO, mas um apelo ao secretário de Planejamento, ao secretário de Estado da Fazenda, para a construção do Plano Estadual de Combate à Extrema Pobreza no Estado de Alagoas. Esse plano, ele possibilitaria a utilização dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Extrema Pobreza de maneira mais eficiente, mais eficaz, focando nos territórios de extrema pobreza, que nós sabemos que Alagoas tem ilhas, infelizmente, ilhas de extrema pobreza. Então, é necessário que os recursos deste fundo sejam direcionados a esses territórios de extrema pobreza. Então, deputado Inácio, fazendo essas considerações e me colocando, e já dirigindo uma pergunta ao secretário de Estado da Fazenda e também ao secretário de Planejamento, e essa agora acerca da reforma da Previdência que nós estamos enfrentando, tendo em vista o aumento do número de inativos, qual seria a importância da reforma da Previdência Nacional já absorver a reforma da Previdência nos estados e municípios? É necessário que a gente coloque a necessidade e a importância de discutirmos este tema, porque se a Previdência Geral, se o regime geral de Previdência Social passa por dificuldades, os regimes próprios de previdência dos estados e municípios passam por dificuldades, deputado Inácio, sem medo de errar, muito maiores do que o regime geral de Previdência Social. Isso sem medo de errar. Nós sabemos as dificuldades que os municípios e o estado de Alagoas vêm passando, com o aumento do número de inativos, com o aumento, inclusive, da despesa, comprometendo o investimento atual nas políticas públicas necessárias, nas políticas públicas de Estado necessárias. Então, nós estamos comprometendo, como disse o secretário do Estado da Fazenda, cerca de 13% com a despesa de inativo da receita corrente líquida atual. Então, são números preocupantes, nós precisamos nos unir no sentido de fazer a melhor discussão, não só para o regime geral de previdência social, mas a melhor discussão para todos os regimes de previdência do país, envolvendo estados e municípios, e também o governo federal. Então, fica aqui o meu alerta, a minha participação nessa discussão que é de extrema importância para os municípios, para o estado de Alagoas e para o Brasil também. Então, essas seriam as minhas considerações, senhor presidente. E uma última consideração é a respeito de existe na Casa de Tavares Bastos um movimento de aprovação de uma proposta de emenda constitucional para absorver no quadro de servidores do Estado de Alagoas aqueles servidores oriundos da privatização da antiga Eletrobras. E eu gostaria de ouvir a opinião dos 2 secretários de Estado sobre a absorção do pessoal advindo da privatização para os quadros de funcionários do Estado de Alagoas. Então, essas seriam, porque isso vai impactar também nas despesas
nas despesas do Poder Executivo para o exercício de 2020. Então, essas seriam as minhas considerações. Agradecemos a participação da deputada Jó Pereira e eu coloco quem primeiro quer responder as perguntas feitas pela deputada, se o secretário Sertório ou a palavra o secretário Sertório. Presidente, deputado Inácio, deputada Jó, esclarecer alguns pontos, deputada, a questão do benefício fiscais, né? A lei complementar 160 e o convênio CONFAS 190, que foi prorrogado, né? Eles vencem agora o prazo para o registro dos benefícios fiscais, agora no início do mês de julho, né? Com isso, né, a gente vai disponibilizar no site da Fazenda, tá? Todas as empresas que têm benefício fiscal. Nesse momento da aplicação da Lei 160, era um momento muito delicado, tendo em vista a guerra fiscal entre os estados, da gente disponibilizar essa relação de empresas que possuem benefício, porque a gente está vendo um processo muito ruim, pior até que o momento anterior da lei complementar, de guerra fiscal. Tivemos casos de alguns estados, como cito o estado de São Paulo, que foi o mais notório, que começou a fazer as colas de benefícios fiscais dos estados do Rio, do Paraná, do Rio, de Minas Gerais, né? Com isso, São Paulo, que tem um PIB quase 40% do Brasil, ele se coloca, como nunca tinha feito antes, num processo de guerra fiscal. Então, era muito arriscado a gente disponibilizar essa relação. Nesse momento, a lei deu essa tranquilidade, todos os estados depositaram no CONFAS as empresas e seus benefícios. Essa casa, em dezembro, restituiu os benefícios fiscais. Quero agradecer que foi um dos poucos estados que conseguiram aprovar a lei no prazo correto. Aliás, acho que só teve 4 estados que conseguiram fazer isso. Então, foi dado um prazo maior, até julho, para as outras assembleias conseguirem aprovar as leis em cada estado. Então, acredito que agora, no meio do ano, quando acabar o prazo, vai ser possível a gente deixar transparente isso, que vai sair do âmbito do site do CONFAS. Hoje, um estado consegue olhar o do outro, né, o benefício, mas não consegue ver a empresa. A partir de julho, todo mundo vai ver tudo, né? Então, a nossa intenção aqui, eu já até respondi isso ao deputado Davi Maia, que me questionou formalmente sobre esse assunto. A gente vai botar no site da Fazenda a relação de empresas. No par e passo a isso, a gente iniciou um recadastramento desse benefício fiscal, né, de todos os benefícios no estado. O prazo já acabou. Metade somente das empresas se recadastraram, deputada. Apenas metade. Provavelmente, essa semana, nós vamos publicar no Diário Oficial do Estado a relação das empresas que não se recadastraram, dando direito de defesa a elas e um prazo, né, para elas se recadastrarem. Por quê? Porque eu tenho que cancelar os benefícios dessas empresas. Nós estamos falando de metade das empresas beneficiárias do Estado. Então, a gente vai fazer a divulgação, dando mais um prazo para elas, para se apresentarem. E isso é um fato importante, que a gente faz uma limpa no cadastro, verifica realmente quem está com os requisitos corretos, que podem continuar com benefício fiscal. Eu acho que esse ponto é importante, e eu acho que a gente resolve esse problema da transparência. E o projeto que está no Congresso, que eu comentei aqui, deputado, ele vai na linha do que a senhora colocou, né? Ele passa para benefício fiscal deixar de ser dado, ou seja, a gente não vai mais dar benefício na área de receita, passa a ser um benefício financeiro, ou seja, as assembleias, o Congresso vão aprovar um benefício pecuniário que vai para o orçamento. Essa é a filosofia da reforma que está lá. Então, eu acho que é muito mais transparente, muito mais claro, e é o Congresso e a Câmara dos Vereadores e a Assembleia que vai aprovar ou não esse tipo de benefício. Eu acho que fica uma coisa mais transparente realmente. Com relação à questão do FECOEP,
eu acredito, deputado, que a gente tenha um descompasso, talvez, e a gente precisa melhorar isso na gestão, entre o projeto que é aprovado no FECOEP e o processo de contratação, ou seja, ou a cessão dos recursos, ou a contratação da empresa que vai prestar o serviço no FECOEP, e a questão da fixação na lei diretriz, na lei orçamentária anual, né? Então, acaba tendo esse descompasso, acaba tendo uma burocratização desse processo em relação ao trâmite dentro do governo desse tipo de processo. Ou seja, o processo entre que aprova a ideia no FECOEP, ele vira um projeto autorizado e, a partir disso, muitas vezes, o que foi aprovado lá não foi colocado na proposta de orçamento, aí depois tem que fazer o crédito orçamentário para se adequar. Mas o que acontece? Há uma grande discussão dentro da Procuradoria do Estado, um entendimento jurídico, em relação a se você vai botar o recurso, previamente já o processo já está todo constituído ou não. Então isso acaba atrasando. Eu acho que isso, o Fabrício deve estar trabalhando sobre isso, a secretária Maria Clara, da Controladoria, elaborou uma cartilha em relação a esses procedimentos. Houve várias discussões sobre isso. Eu acredito que esse procedimento precisa melhorar. O recurso está lá, está na conta, não tem nenhum problema financeiro, o FECOEP não tem nenhum problema de restrição, ou seja, o Conselho aprova, tem disponíveis recursos para aplicar. Não tem esse problema. O problema talvez seja de gestão e de burocracia. Com relação à dúvida da senhora em relação à reforma da Previdência, eu não consigo imaginar, já me expressei até pelas redes sociais sobre esse assunto, um projeto de reforma de Previdência em que só reforme, né, o regime geral ou o regime de Previdência dos servidores públicos da União. Eu acho que não faz um sentido técnico, ou seja, a gente tem servidores que passam em concurso, ou seja, um servidor de Alagoas que passa um concurso para o governo federal, ele tem que ter regras harmônicas, ou seja, os sistemas previdenciários se compensam financeiramente, além da questão jurídica, há uma compensação financeira, ou seja, quando ele contribui para mim e ele sai da minha previdência e se aposenta em outra, eu tenho que transferir o recurso do sistema previdenciário do Estado para o outro. E o mesmo acontece com os municípios. Então, como é que a gente vai conceber cada estado, cada município aprovar a sua reforma? Eu não consigo imaginar. Hoje eu já soube que já mudou isso. Parece que surgiu uma nova proposta de emenda que incluiria os 10 estados que teriam o maior endividamento e o maior percentual de idosos na população. Aí a Alagoas estaria nessa proposta. E com isso a gente não precisaria aprovar uma lei local. Mas mesmo assim, teriam ainda 17 leis estaduais e não sei quantas leis municipais a aderir. Então, o que a gente não sabe o que vai sair. Eu acho que há uma questão, sem entrar no mérito da proposta da Previdência, uma questão de princípio, né? Há um princípio da harmonia, né, do sistema previdenciário, um princípio da harmonia do sistema que se fala da compensação financeira, até porque o servidor público ou o privado mesmo, né, porque também se comunica do privado, ou seja, você às vezes está contribuindo para o regime geral de previdência, mas você passa para um concurso público, né? Quantas pessoas já não passaram por isso? A gente, todo ano, deputado, não sei se a senhora tem conhecimento, o Estado de Alagoas vem recebendo, na média, né, Fabrício, entre 50 milhões a 60 milhões de compensação a favor do Estado de Alagoas. Ou seja, na verdade, são pessoas que se aposentam no regime de previdência do servidor público de Alagoas, mas que veio do regime geral de previdência. Então, a União é obrigada a compensar isso. Além disso, há um valor histórico, bilionário, que a União deve para os estados e municípios, e que até hoje ela se recusa a pagar sob a alegação que houve prescrição. Essa discussão está no Supremo há muitos anos, são bilhões e bilhões de reais de compensação previdenciária. Me parece que isso é um pano de fundo para sumir com esse passivo. Me parece, não posso afirmar com certeza. Com relação à questão da emenda constitucional, que
que supostamente traria servidores da Eletrobras para o Estado. Eu não conheço o teor do texto. Eu acredito que os servidores da Eletrobras, eles são beneficiários de previdência complementar já, eles têm um regime, eles são do regime geral e também do regime de previdência complementar. Eu sinceramente, eu não entendo o objetivo, porque, na verdade, eles têm um regime previdenciário capitalizado, ou seja, eles contribuíram, os inativos, aos ativos que não se aposentaram. Então, mas de qualquer maneira, eles têm lá um valor de poupança no fundo complementar dele, depositado, ao longo da vida laboral dele, a não ser que esse fundo de previdência esteja com algum problema, algum déficit, algum problema. Isso aconteceu nas privatizações. Dou o exemplo da Refer, por exemplo, da rede ferroviária, que diversos planos estaduais que tinham servidores da Refer, na hora que o cara da privatização, da aposentadoria, ele não tinha um valor depositado por uma aplicação de recursos. Eu não sei qual é o objetivo. De outro lado, eu citei aqui, quando eu falei da lei complementar chamada PEF, um projeto que foi hoje para o Congresso Nacional, em que o governo dá 5 anos para todos os entes públicos, inclusive Poder Judiciário, MP, Defensoria, a cumprir a LRF na forma definida pelo projeto de lei complementar. Então, é um projeto que tem um apelo grande, porque ele cria uma linha de 40 bilhões para os estados e municípios. Eu acredito que esse assunto vai ser discutido no Congresso, mas a gente já está com o nosso índice da LRF estourado. Então, eu não sei se seria possível absorver novos servidores no Estado, dado o fato que a Procuradoria do Estado não aceita praticamente fazer concurso mais que não for da educação, saúde, segurança, ou algum concurso que não aumente o índice de pessoal do Estado. Ou seja, então esse projeto pode ter algum problema, porque a gente estaria indo de encontro ao que está previsto na LRF e de encontro ao que está previsto nesse projeto que foi para o Congresso. Acho que eu esclareci tudo, deputado, estou à disposição. Que deu um... Não, vou agora sim. Bom dia, deputada. Prazer. Vou tentar pegar alguns outros pontos que o secretário George se concentrou em alguns. Sobre o orçamento da criança e adolescente, que a senhora, inclusive, elogiou o nosso trabalho, o trabalho do Estado. Tanto a CEPLAG quanto a Cefaz têm se dedicado muito a não só esse tema, mas em outros temas. E a senhora tem apontado de forma muito clara a importância desse tema para o orçamento. Nós, inclusive, amanhã vamos ter uma reunião para apresentação do relatório de execução do orçamento da criança e adolescente no primeiro trimestre, e vamos cobrar dos gestores, daqueles, inclusive, que não têm avançado muito na execução do orçamento, ações e demonstrações de que esse orçamento será executado. Então, a equipe nossa lá do orçamento, o Wagner, que está à frente ainda durante essa semana, tem procurado muito, de forma muito plena, fazer esse acompanhamento. A equipe está muito dedicada, então é um assunto que para a gente é muito importante. Em relação ao FECOEP, a gente tem tentado cada vez mais melhorar a governança orçamentária do FECOEP. Normalmente, historicamente, o FECOEP, os projetos são aprovados, mas não tinham interlocução plena com a parte orçamentária para identificar se os projetos aprovados eles cabiam no orçamento arrecadado pelo FECOEP. Com a DREM, que desvincula 30% do orçamento do FECOEP, a gente tem, mesmo com o crescimento do FECOEP, a gente tem um orçamento hoje de aproximadamente 180 milhões para dar cobertura aos projetos aprovados, e a equipe, na construção da LOA, ela sempre tem uma reunião com a equipe técnica executiva do FECOEP para priorizar, dentro do conjunto de projetos aprovados, o orçamento. Alguns projetos são aprovados, mas existe um certo risco ainda de procuradoria, se passar por uma aprovação do ponto de vista jurídico,
esses projetos têm uma dotação, muitas vezes, numa escolha de dotação, a gente faz a dotação plena para projetos de caráter continuados, projetos que já têm uma análise jurídica aprovada pela PGE, e alguns outros projetos que ainda passarão por um crivo da PGE, caso a gente não tenha condições da cobertura plena, eles têm uma cobertura parcial para iniciar. Mas, normalmente, no início do projeto, a gente está muito preparado para fazer esses créditos orçamentários na sequência, e a gente tem feito esse ano, inclusive com cobertura de recursos dos anos anteriores, quando é o caso. Então, a gente já melhorou muito, mas aí a gente ainda precisa aperfeiçoar um pouco essa governança em relação ao orçamento do FECOEP. A gente já teve um avanço grande ano passado, mas eu acredito que esse ano a gente vai conseguir fazer um orçamento do FECOEP para 2020 muito mais ajustado, muito mais realista do que nos últimos anos. Em relação à questão colocada, deputado, do Plano Estadual de Combate à Extrema Pobreza, que é uma questão que a senhora e outros nomeados no Conselho do FECOEP têm apontado muito, recentemente o governador tem nos cobrado isso. A gente está com um processo lá na CEPLAG para discutir a construção desse plano, junto com a SEADES e outros atores, e a gente deve se reunir nas próximas semanas para startar esse processo, envolvendo a Secretaria da Fazenda, a CEPLAG, a SEADES, que é a Arafim, a Procuradoria-Geral do Estado, para a gente debater. Eu acredito que nesse segundo semestre a gente vai conseguir startar esse processo, ouvir o Conselho e tentar construir até o final do ano, ou no início do próximo ano, esse plano. E, claro, envolver também todo o Conselho do FECOEP nessa temática. Sobre a reforma da Previdência, eu tenho os mesmos posicionamentos, é similar ao do George. Eu acho que o George já apresentou bem. Seria, do ponto de vista do princípio de harmonia das regras, não seria benéfico os estados não estarem envolvidos, né, serem contemplados com a reforma da Previdência. Inclusive, para a gente aqui, a gente vai ter hoje o número de servidores, como o secretário George Santoro apresentou. Hoje a gente já tem mais servidores inativos no regime da Previdência do que ativos, 20 para 25. Há 4 anos atrás, no início do governo Renan Filho, esse número era o inverso, a gente tinha muito mais ativos do que inativos, e nos próximos 10 anos a gente tende a ter ali, o número de inativos deve ser mais do que 2 vezes o número de ativos. Hoje, pelo que a gente viu pela apresentação do secretário George, nós temos aproximadamente 20 mil ativos e 25 mil inativos, 25% a mais, mas num prazo de poucos anos, essa conta aí, ela tende a duplicar. Só os 5 mil que já estão habilitados ali a se aposentar, se saísse hoje, nossa base de ativos caía para 15 mil e de inativos para 30 mil. Os que estão habilitados ali, se aposentasse agora, já tornaria a regra de ativos e inativos, a gente teria um dobro de inativos em relação a ativos. Então, a reforma da Previdência é extremamente importante para os estados também, mas sem entrar no mérito, seria, do ponto de vista do princípio de regras previdenciárias, você traria muito mais problemas do que soluções, uma reforma que não contemplasse os estados. Em relação à preocupação com os servidores, eu não acompanhei essa discussão da emenda constitucional. O Estado está trabalhando, inclusive, muito dedicadamente para um equilíbrio do controle do gasto de pessoal, para a gente inclusive, não ultrapassar o limite máximo de despesa com o pessoal da LRF. O Estado está no limite prudencial há muitos anos, acima do limite prudencial e abaixo do limite máximo. Inclusive, o governo atual, desde 2015, reenquadrou o Estado, porque, inclusive, em 2014, o Estado estava com gasto de pessoal acima do limite máximo permitido pela LRF. O Estado enquadrou no limite prudencial. De lá para cá, nós ficamos só momentaneamente por uma questão, em 2016, inclusive por um recurso extraordinário da repatriação, nós saímos do limite prudencial, mas de forma estrutural, o Estado de Alagoas está no limite prudencial, o que demanda muita atenção no controle da despesa de pessoal. E 2 ações efetivas que a gente tem implementado nessa política de controle de gasto de pessoal, nós estamos, no momento atual, fazendo um recadastramento muito amplo dos aposentados do Estado, um trabalho que a gente tem feito muito próximo da Previdência, Secretaria da Fazenda, CEPLAG e Previdência. Discutimos o planejamento disso no primeiro quadrimestre do ano,
e iniciamos isso no final de abril, um recadastramento muito importante dos servidores inativos, inclusive por uma atualização de informações para o e-social e para a atualização dos cálculos atuariais da Previdência. Esse trabalho vai se estender a um projeto grande por 4, 5 meses ainda, e que a gente vai ter uma base de informações muito rica sobre a Previdência, mas além disso, certamente nesse momento a gente vai encontrar também aí, certamente, algumas irregularidades. Além desse trabalho com o inativo, hoje está publicado no Diário Oficial uma portaria da CEPLAG, startando o recadastramento anual dos servidores ativos. Nós fizemos o primeiro recadastramento online no ano passado, se iniciou no dia 15 de maio, e esse ano nós vamos iniciar agora 17 de junho, um amplo recadastramento dos servidores ativos. No primeiro momento, o recadastramento online é algo muito simples, de 10 minutos um servidor consegue atualizar seus dados cadastrais, mas inclusive esse ano a gente planejou uma ação muito mais plena, fazendo as etapas seguintes. Além do recadastramento do servidor ativo online, nós vamos fazer de forma presencial a verificação desse servidor com as suas respectivas chefias. Algo talvez que outros estados não consigam fazer de forma muito rápida. Então nós vamos fazer agora, iniciar dia 17 o recadastramento online dos servidores ativos e numa segunda etapa, a partir do mês de setembro, inclusive a validação desses servidores por local de trabalho no estado. Isso de forma presencial, com as equipes da Secretaria do Planejamento, da Previdência, eventualmente com a ajuda de outros servidores do estado também. Então nós estamos muito empenhados no controle do gasto com pessoal, em termos reais, o gasto com pessoal do estado desde 2016, a gente não está tendo um crescimento forte do gasto com pessoal. O que tem ocorrido é que com o crescimento real da despesa do sistema previdenciário, a gente está tendo uma redução em termos reais, inclusive do gasto com pessoal do ativo, o que nos traz uma grande dificuldade, que é a dificuldade de reposição desses servidores. E o Estado está muito dedicado a uma melhoria da eficiência do gasto público, inclusive com modernização da gestão pública, naquilo que é possível, para não ter redução da qualidade de serviço público, redução da oferta de serviço público, no momento em que a gente tem uma saída muito forte de servidores para aposentadoria e que o Estado não consegue fazer uma reposição plena desses servidores. O governador Renan Filho, tem dado uma atenção muito forte para saúde, educação e segurança, inclusive fazendo os concursos para militares. Devemos anunciar um concurso para a Polícia Civil e para as outras áreas de segurança no segundo semestre, para a educação, para a saúde, mas na área meio o Estado vai precisar se aperfeiçoar muito, porque com a saída de servidores e a não reposição, a gente vai se modernizar e estamos trabalhando nesse sentido. A Secretaria da Fazenda tem um exemplo claro, que foi a implantação do CIAF, um sistema moderno na parte financeira, que é algo que demanda recursos humanos de forma muito intensiva na parte financeira. A Secretaria de Gestão e Patrimônio, a CEPLAG, tem implantado um sistema de processo eletrônico, eu sei, com muita dificuldade. É um sistema do governo federal, demanda muitos investimentos em infraestrutura. A gente tem implantado isso aí com muito cuidado, né? Mas é o objetivo do Estado. Então, essa emenda em relação a trazer servidores da CEAL para o Estado, ela vai, inclusive, de encontro ao que a gente tem feito, né? Que é controlar o gasto com o pessoal, que é, eventualmente, fazer uma avaliação daquilo que a gente acredita, numa análise fina, de que a gente tem um gasto com o pessoal acima do retorno, e inclusive, fazendo esse trabalho. Então, o Estado vai estar muito atento a esse assunto, e está muito atento a esse assunto do gasto com o pessoal. E nós estamos fazendo aí um trabalho que, inclusive, tem sido reconhecido nacionalmente, um trabalho forte de controle dessa despesa, que é a principal despesa do Estado. Pergunta à deputada João Pereira se ficou satisfeita com os esclarecimentos dos senhores secretários George Santoro e o Fabrício. Senhor presidente, apenas para ficar claro, pelo que eu entendi com relação aos recursos do Fundo Estadual de Combate à Chama-Pobreza, e se o secretário Fabrício ou o secretário Jorge Santoro tem como nos responder, está acontecendo anualmente uma desvinculação da receita dos recursos do FECOEP.
e se esse percentual está no limite de 30% ou se ele está inferior a esse limite. Se está sendo priorizada a execução dos projetos aprovados pelo FECOEP ou está tendo uma desvinculação automática de 30%, né, através das desvinculações de receita do Estado, que é legalmente permitida, mas eu volto a lembrar a importância dos recursos do FECOEP de serem investidos em projetos, em políticas públicas que efetivamente combatam a extrema pobreza. Se está acontecendo o cuidado de fazer a interseção entre o objetivo do FECOEP e a desvinculação dessa receita do Estado. Porque eu faço parte do Conselho e vem para nós a movimentação, inclusive a arrecadação e a disponibilidade. E todos os projetos que foram aprovados pelo FECOEP até hoje, eles foram aprovados com disponibilidade, inclusive financeira, do que tem a executar no ponto futuro. Então, o saldo que nos é apresentado de arrecadação e de disponibilidade financeira, ele existe e é apresentado para os conselheiros desta maneira. E aí, havendo uma desvinculação da receita por parte da Secretaria de Estado da Fazenda no momento da execução, essa desvinculação é automática, ela é anual, ela vem sendo feita no limite de 30%, e se está acontecendo o respeito dessa... não o respeito, mas o cuidado dessa desvinculação ser investida em projetos que efetivamente atendam o objetivo do fundo estadual. Porque o que é que eu coloco? Às vezes, por exemplo, existe um programa de execução continuada no FECOEP, que já existe por parte da secretaria que executa os valores de execução, mas a dotação orçamentária que é encaminhada para esta casa é menor do que a necessidade de execução do projeto, inclusive na lei orçamentária anual. Então, isso vem acontecendo, e aí a gente pontua porque eu acho necessário fazer essa correção, essa adequação, e já, se possível, direcionando isso enquanto diretriz para a construção do orçamento. Por isso que eu trago essa discussão ainda na LDO. Sugerir que, quando da construção do Plano Estadual de Combate à Extrema Pobreza, ele seja construído com as pessoas e não construído dentro das secretarias. Que essa discussão, que as pessoas do território participem dessa discussão. Então, fazer esse apelo, porque muitas vezes o que nós construímos dentro de gabinetes, da visão do executivo, muitas vezes ela não funciona enquanto projeto que efetivamente combata a pobreza e a pobreza extrema, principalmente. E aí, me colocar à disposição do secretário de Estado, do Poder Executivo, para que a gente possa fazer uma discussão mais atenta, principalmente com relação à reforma da Previdência. Eu acho que essa casa não tem se eximido de discutir a reforma, deputado Inácio. Vossa Excelência, a deputada Ângela Garrote, inclusive, já propôs uma audiência pública que discutimos a medida provisória 870, que foi agora aprovada pelo Senado, e agora ela não é mais medida provisória, né, já é lei. Nós não temos nos furtado a discussão, e aqui, como disse todos os dois secretários, sem entrar no mérito da reforma da Previdência, a adequação e a compatibilidade de regras entre os vários regimes de previdência é condição imprescindível para que a gente tenha uma segurança jurídica no final do caminho da reforma da Previdência. Então, muito obrigada pela atenção. Só responder, presidente. Senhor secretário, eu quero registrar aqui também a presença do deputado Silvio Camelo, que é o líder do governo aqui na casa, e com certeza terá sua participação nessa audiência pública. Muito obrigado. Deputada Jó, é exatamente isso que eu quis colocar, que existe desvinculação, então, no orçamento do FECOEP, muitas vezes, pela desvinculação, a gente consegue contemplar as ações, talvez no início do orçamento, não da forma
da forma plena, mas como parte dos projetos são aprovados, inclusive, tomando em conta recursos acumulados anteriormente, durante o processo orçamentário, existem os reconhecimentos dos superávites financeiros e a gente vai, dessa forma, contemplando e fazendo as dotações. Então, a operação natural em relação ao FECOEP tem sido de forma bastante adequada. Os projetos eles startam com orçamento inicial e, eventualmente, durante a execução, se houver necessidade, os órgãos pedem reconhecimento de superávit financeiro. Se existe um processo, uma governança em relação a esse procedimento, e a Secretaria da Fazenda com a Secretaria do Planejamento faz essa dotação de forma que, atualmente, a desvinculação não tem causado nenhum prejuízo às ações aprovadas no FECOEP, de forma alguma, até porque existem recursos acumulados nos anos anteriores que têm sido utilizados para dar cobertura aos projetos aprovados pelo Conselho. Tá? Só para complementar o que o Fabrício falou, né? Na verdade, a DREM, né, conhecida como a senhora colocou, é uma emenda constitucional, né? É imposta ao país inteiro, ou seja, todos os estados da federação aplicam a DREM. A DREM é feita de forma automática dentro da contabilidade, ou seja, a receita entrou, já é feito dentro do sistema mesmo essa separação, tá? E na prática, esses recursos são todos bem definidos, bem contabilizados. Ele é feito por uma fonte detalhada específica da DREM. Todo o orçamento do Estado, todas as fontes, todas as áreas, essa marcação é bem clara e é bem contabilizada. Além disso, a gente, desde a aplicação da DREM, o governador decidiu que todos os recursos da DREM são destinados a investimentos. Não tem recurso de DREM, ou seja, não só o do FECOEP ou das outras recursos que são feitas dessa desvinculação, que não são canalizados para investimentos. Não é colocado nas despesas correntes do dia a dia. Então, é uma coisa importante deixar isso claro, que, na verdade, no fundo, esses recursos voltam para a sociedade na forma de investimentos públicos, e foi uma forma até de um ajuste na gestão do Estado como um todo, importante. E, além disso, como o secretário Fabrício colocou, não tem menor impacto em relação à disponibilidade para os projetos aprovados no FECOEP, porque, na verdade, os recursos estão lá, estão disponíveis, estão em caixa, a gente faz o balanço e o demonstrativo que a senhora já recebe no comitê já vai segregado isso, ou seja, só vai o líquido que foi para o FECOEP. Acho que esclareci. Eu queria aproveitar para agradecer, presidente, a minha equipe toda que está aqui, a Renato, o Paulo, a Monique, a Karine, essa equipe que ajudou muito a gente, ajuda no nosso dia a dia, são os superintendentes da Secretaria, subsecretário do Tesouro, que tem feito um trabalho muito importante, junto com a equipe da CEPLAG, nessa questão da gestão fiscal e dos projetos de investimentos, ou seja, captação de recursos, que esse ano a gente tem trabalhado com muito afinco nesse trabalho de captar recursos novos, de ter desenvolvimento de projetos importantes, um reconhecimento nacional que ajuda a trazer novos investimentos para o Estado. E a gente não faz um trabalho sozinho, com toda essa equipe, com o apoio do governador, que tem sido fundamental para esse processo de renovação e de mudança na percepção nacional do Estado de Alagoas. Obrigado. Agradecemos, senhor secretário. A gente sabe exatamente da importância da Renata. Eu falei há poucos instantes com o secretário Fabrício que eu já ia registrar e agradecer do Paulo Castro. A gente sabe que essa equipe da Fazenda e de planejamento é a equipe da Série A. A prova que a imprensa hoje noticia que o Joaquim Levy não dá trégua, querendo levar o nosso secretário da Fazenda aqui de Alagoas para dirigir o BNDES. Então, vocês são da Série A. E acredito nem do campeonato brasileiro, do campeonato europeu. Vocês estão de parabéns. Nós queremos ouvir agora a nossa
brava deputada, ela é uma mistura de sertão com agreste. É a nossa amiga deputada Ângela Garrote. Bom dia a todos. Quero aqui saudar a mesa em seu nome, presidente Inácio Loyola. Pelo assim, o momento que aqui todos os deputados deveriam estar nessa casa com essa belíssima discussão. Mas aqui eu só queria fazer um registro e dizer aí o nosso amigo Wagner, que vai saindo de Alagoas para tão longe, se você não fosse bom, o Acre não teria lhe convidado. Né? Então, que faça uma boa viagem, e eu tenho certeza quando sai de Alagoas para ir para outro estado, é porque o cara é bom. Eu espero que não faço aí a mesma indicação do Wagner, o mesmo convite para o secretário. Agora, quando eu vejo a deputada Jó falar em FECOEP, eu vou pedir ao governador para me dar a permissão para eu ser eu que administre tanto recurso desse FECOEP. E também, secretário, eu vou lhe fazer uma visita, porque aqui eu só vou aprovar a partir de agora que dependa desse FECOEP, o que na verdade for para aprovar e ser feito. Né? Porque se a gente for aprovar vários projetos que vêm para aqui e não ser botado para frente, então o governador vai tumultuar 1,5 metro de papel junto com a Assembleia também, e não sair do papel não adianta de nada. E dizer ao Inácio Loyola, o presidente dessa audiência pública, que pode contar com a deputada Ângela Garrote e com essa casa, onde eu me refiro aqui, a deputada Flávia Cavalcante, não está presente porque ela está numa reunião muito importante, a filha estava doente também. E dizer assim, boa viagem, Wagner, e secretário, me aguarde, que depois que eu chegar de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu vou lá para a gente pontuar algo que eu quero entender melhor e lhe cobrar melhor. Então, a todos os secretários do governo, Renan Filho, parabéns, e que vamos à luta. E essa casa está à disposição de todos os secretariados. A deputada Ângela Garrote, Wagner, é madeira de lei, cupim não rói. E ela costuma dizer que, deputado Fabrício, que não leva desaforo para casa. Ela é uma mulher determinada e eu não me canso de usar esse termo, como as várias pessoas. Ela, secretária George Santorão, é uma mulher de têmpera espartana, forte, de luta, de determinação, mas também de princípios atenienses. É uma mulher democrática, uma grande representante do povo de Alagoas aqui na Casa Tavares Bastos. A maior bancada feminina na história da Casa Tavares Bastos é esta legislatura. Nós temos aqui as 3 deputadas, a Fátima Canuto, nós temos a deputada Ângela Garrote, a deputada Jó Pereira, a deputada Flávia Cavalcante, e nós temos o prazer de ter a deputada mais nova do Brasil, com apenas 21 anos, Paulo e Renata. É a deputada Cibele Moura, que também faz um brilhante trabalho aqui. Mas eu passo a palavra à deputada Fátima Canuto. Não. Microfone. Bom dia a todos e a todos. Presidente, deputado Inácio Loyola, presidente dessa audiência pública, demais deputadas, minhas queridas amigas e companheiros aqui da bancada feminina, deputada Ângela Garrote, deputada Jó, deputado líder
É um prazer estar participando junto com vocês aqui dessa audiência pública, secretários, Jorge Santoro, secretário Fabrício, representante do Ministério Público. Gostaria de parabenizar o Wagner pela brilhante apresentação. Eu não assisti toda, porque estava numa reunião também muito importante aqui no gabinete, definindo uma pauta de ações, depois que a gente já fez uma sessão especial aqui sobre a atenção primária no estado de Alagoas, a importância da atenção primária. Para mim, é a primeira vez como deputada e, para mim, é uma satisfação muito grande estar participando pela primeira vez de um debate tão importante. Ouvindo aqui o nosso secretário fazendo a apresentação e vendo das dificuldades que o Brasil vem passando e as dificuldades e o que a gente não sabe, o que é que vai acontecer com essas definições esse ano, secretário. E dizer que, primeiro, parabenizar ao senhor, parabenizar o governador, toda a equipe, porque Alagoas realmente vem demonstrando nesses últimos 4 anos que vem de encontro ao que tem acontecido no nosso país. Enquanto o país vai aumentando os índices que não prestam, Alagoas vai aumentando os índices para melhor. Então, isso é muito importante, eu fico muito satisfeita com isso, não tenho a menor dúvida da responsabilidade do governador Renan Filho e de toda a equipe em melhorar a vida mais e fazer com que Alagoas avance cada vez mais. Esse é o primeiro momento da gente estar discutindo aqui a lei das diretrizes orçamentárias, tem muito tempo ainda, tem muita coisa para a gente ser discutida e para ser analisada, mas que pode contar comigo, que, como o deputado Inácio disse, a maior bancada feminina do estado dessa Assembleia, da história dessa Assembleia, a maior bancada feminina do estado de Alagoas, mas que tem responsabilidade, comprometimento e o compromisso com o povo de Alagoas, para que, junto com o Executivo, a gente possa fazer realmente um Alagoas melhor e um Alagoas avançando cada vez mais. Pode contar conosco, parabéns, deputado, presidente, deputado Inácio, pela condição aqui dessa audiência pública e dizer que estamos à disposição, enquanto parlamentar, com o gabinete de portas abertas para discutirmos o que é melhor para o estado de Alagoas. Muito obrigada e parabéns a todos que fizeram a apresentação. Nós agradecemos a participação da deputada Fátima Canuto e, para encerrar essa audiência pública, ninguém melhor do que o deputado Silvio Camelo, que é o líder do governo. Ele é o elo, é a ponte entre o poder legislativo e o poder executivo. Então, vamos ouvir agora o líder do governo, o deputado Silvio Camelo. Deputado Inácio, presidente da Comissão de Orçamento, faço uma saudação toda especial a Vossa Excelência, que, apesar de ser um dos deputados mais experientes dessa casa, tem tido uma atuação como se fosse o primeiro mandato. Essa casa tem realizado grandes sessões públicas, grandes debates e também grandes homenagens. A exemplo que tivemos aqui na última sexta-feira, fecharam praticamente o estado de Sergipe para trazer para esse plenário todas as autoridades para participar de uma bela audiência. Quero, nessa oportunidade, parabenizar a Vossa Excelência e o presidente da Casa, deputado Marcelo Vitor, pela brilhante audiência que houve aqui na sexta-feira. Parabéns, deputado. E, mais uma vez, temos aqui diversos colegas deputados, deputada Fátima, deputada Jó, deputada Ângela, e estamos aqui junto com o deputado Inácio, e representantes aqui, como o secretário George, secretário Fabrício, demais servidores da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Administração, servidores dessa casa, tratando do futuro do nosso Estado. E esse futuro, meus senhores e minhas senhoras, tem sido tratado realmente pelo governador Renan Filho e por toda a sua equipe de uma forma muito responsável. Alagoas, graças a Deus, tem ocupado todos os noticiários especializados, os programas especializados na economia, dizendo que Alagoas foi um dos 2 estados que fizeram o seu ajuste fiscal. E temos aqui, além do governador Renan Filho, o secretário Santoro, e sua equipe, como um dos responsáveis por esse trabalho. Eu quero dizer que hoje, no estado de Alagoas, se faz conta do mínimo.
E tem um ditado, secretário, que não se chega ao milhão sem economizar o tostão. E é isso que tem sido feito. A exemplo do que o secretário Fabrício tem feito, entregando prédios alugados, reformando novos prédios do Estado, para que seja economizado justamente o dinheiro desse aluguel e mais, na obra que é colocado, se faz duas grandes ações. Primeiro, muitas vezes se emprega mão de obra de pessoas que estão no sistema carcerário, sistema prisional, para baratear mais ainda essa construção. Eu tive há poucos meses, há quase 40 dias mais ou menos, acompanhando o governador Renan Filho no estádio Rei Pelé, aonde o governador dizia assim: essa parte aqui que vai ser caiada, vamos trazer o pessoal do sistema prisional. Mas, secretária Cláudia, diga à empresa que vai fazer a obra que é para descontar o que vai ser feito aqui pelo sistema prisional. Então, o governador, ele é o primeiro a dar o exemplo. E eu quero dizer a Vossas Excelências que Alagoas vive um momento realmente diferenciado com relação aos outros estados. Nós estamos vendo aqui construções de hospitais, nós estamos vendo aqui duplicação de rodovias, nós estamos vendo aqui, enquanto a CNBB discute inclusão social, o governo do Estado está sendo premiado pela ONU por um dos maiores programas que existe em inclusão social, que é o Vida Nova nas Grotas. E eu posso testemunhar que encontrei o secretário George e sua equipe dentro da grota, ao lado do governador, ao lado de diversas autoridades, trabalhando justamente, entregando mais uma grota, não faz nem um mês. O secretário sofreu um pouquinho para descer a grota, para subir a grota, estava suado, não precisou ir para a academia nesse dia, né, secretário? Mas a gente via no rosto do governador, no rosto do secretário, a felicidade de entregar mais uma obra a uma comunidade aqui em Maceió, tão carente, que nunca teve a oportunidade de ter nenhuma ação governamental, quanto mais a presença das maiores autoridades do Estado, preocupados justamente em levar, aí sim, o benefício real do Estado para dentro de Grotas. E não foi uma vez só não, e não foi só agora. Já são anos e anos, salvo engano, secretário, são mais de 50 grotas já beneficiadas aqui em Maceió. Então, eu gostaria, nesse momento, de parabenizar a todos, dizer que realmente vamos continuar discutindo a LDO, vamos fazer com que a Assembleia seja cada vez mais, deputada Jó, participante também do Poder Executivo, com sugestões, com encaminhamentos e, às vezes, também com cobranças, porque este é o papel dessa casa. Tem que haver a cobrança. Isso aí não está nada fora do normal. Agora, a cobrança com responsabilidade e direcionamento. Então, em nome da liderança do governo, quero parabenizar a todos pelo dia de hoje, pela manhã de hoje, e a Assembleia, dessa forma, dá o pontapé para a discussão da LDO do próximo ano. Parabéns a todos e muito obrigado. Agradecemos a participação do deputado Silvio Camelo, que é o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa, e agradecer a presença de todos, de todas, o secretário George Santoro, da presença do secretário Fabrício Marques, agradecer aqui as presenças dos ilustres técnicos, tanto da Secretaria de Planejamento, como da Secretaria da Fazenda. Essa audiência pública, como foi dito na abertura, no preâmbulo dessa audiência, que tem como objetivo essa discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dá o rumo para o orçamento do ano de 2020. Essa audiência de competência da terceira comissão, que é a Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia, onde eu sou o presidente, a deputada Flávia Cavalcante é a vice-presidente, e os demais membros, o deputado Davi Davino, o deputado o Ricardo Nezinho, e o deputado Gilvan Barros Filho. Mais uma vez, nossos agradecimentos. E o nosso secretário, nos assessor, o técnico, Haroldo Loureiro. Queremos agradecer ele, que está sempre ao lado de nós, que fazemos parte dessa comissão. E quero encerrar desejando a esse ilustre alagoano que vai para a região norte,
é o nosso querido Wagner Sena. Eu estava aqui e mostrei ao secretário Fabrício uma mensagem do presidente da Câmara de Vereadores de Maceió. Eu acho que ele estava assistindo e elogiou a sua participação, a sua palestra, a sua despedida de Alagoas. Eu defino saudade por uma fórmula matemática. Saudade é igual a distância vezes o querer bem e a admiração. Ou seja, esse querer bem, essa admiração, secretário Santoro, é uma constante, mas a distância aumenta. Então, a saudade de Alagoas de você será de conformidade com a distância. Quanto maior a distância, será a saudade de Alagoas por você. Seja bem-sucedido e tenho absoluta certeza que lá você honrará a terra dos marechais. Muito obrigado e dou por encerrada essa sessão.